Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, a paz de Deus para si. Bem-vindo mais uma vez para assistir ao nosso culto aqui através deste canal. Hoje, dia 22 de novembro, estamos em Atos dos Apóstolos, estudando o capítulo 15. A primeira mensagem que você vai assistir a seguir, ela foi a primeira mensagem da manhã, em que é intitulada Canal ou Barreira? O que é que estás sendo? É um canal ou uma barreira? E esta mensagem tem a ver com o diferendo entre os crentes, na verdade, de ascendência judaica, que queriam impor os seus costumes mosaicos, os seus costumes judaicos, aos novos crentes da fé, aos crentes gentios. Né? Assista até ao fim e perceba como esta questão foi resolvida. Seria uma questão doutrinária ou uma questão cultural? Fica até ao fim e assista. Deus, aleluia. Nesta manhã, Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o Senhor da nossa vida, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque nós te amamos, Senhor, não porque nós sejamos bons, Senhor, mas porque Tu nos amaste primeiro. Nós te louvamos pela Tua maravilhosa graça. Nós te louvamos, Senhor, porque em Ti somos fortes. Nós te louvamos, Senhor, porque é tão bom podermos estar na Tua presença, Senhor. Muito obrigada porque Tu és o Senhor em tudo aquilo que nós somos, em tudo aquilo que nós pensamos, em tudo aquilo que nós dizemos, Senhor, e nesta manhã nós podemos bendizer, Senhor, com o nosso coração, aleluia. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós Te adoramos, aleluia. Como Tu, e quem daria a sua vida por mim, mesmo sofrendo em meu lugar? Como retribuir se toda a criação espera em Ti, tudo sustentas com Tua mão. Eu levanto as minhas mãos, levanto a minha voz e levo o Teu nome em Tua graça. Eu descanso, o Teu amor veio até mim, me libertou. Estou confiando em Tua palavra, confiando na Tua cruz, confiando no Teu sangue, em Tua fidelidade. O Teu poder trabalha em mim, transforma-me. Aleluia, aleluia. Quem é como Tu? E quem daria a sua vida por mim, mesmo sofrendo em meu lugar? Aleluia. Como retribuir se toda a criação espera em Ti, tudo sustentas com Tua mão. Eu levanto as minhas mãos, levanto a minha voz e levo o Teu nome, em Tua graça eu descanso. O Teu amor veio até mim, me libertou.
Transforma, Senhor. Aleluia. Transforma as nossas vidas, Deus. Opera, Senhor. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1 e 2. E alguns dos que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Pedro, Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles, dos irmãos, subissem ou fossem a Jerusalém aos apóstolos, aos anciãos, expor aquela questão. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra nesta manhã e queremos, Senhor, nesta manhã, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Usa-nos poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos ficar sentados. E a pergunta que eu deixo nesta manhã, e depois iremos desenvolver, é esta: somos um canal para levar e fazer outras pessoas crescerem em Cristo? Ou somos uma barreira, ou somos uma barragem, né, que impede, na verdade, de outras pessoas crescerem em Cristo? Eu queria nesta manhã definir aqui dois pensamentos. Segundo o dicionário, barragem. O que é uma barragem? Barragem é um obstáculo, e uma das definições que eu encontrei num dos dicionários, gostei muito, né? Barragem: obstáculo, barreira fluvial feita por troncos, pedras e ramos entrelaçados que impedem a circulação dos peixes. Canal. Um canal é uma via que permite que a água possa fluir de um lugar para o outro. Amém? Nós também temos outros canais, né? Canais de comunicação, né? Que nos transmitem de um lugar para o outro uma informação. Temos neste lugar, né, vias condutoras, por exemplo, de eletricidade, que permitem, na verdade, que a eletricidade chegue aos nossos tomadas e daí aos nossos equipamentos elétricos, os quais nós estamos a usar. Então eles permitem que haja uma corrente, que haja uma energia passar de um ponto para o outro. E a pergunta que eu deixo no ar nesta manhã: somos nós canais ou somos nós barreiras? Somos nós canais ou somos nós barragens? Amém? Vamos pensar um bocadinho naquilo que estava a acontecer em Antioquia naqueles dias. Amém? Irmãos, diz a palavra do Senhor que a missão de Paulo e a missão de Barnabé, aliás, já antes Pedro também, ele tinha sido chamado pelo Senhor para fazer a obra de Deus. Pedro, ele, ainda que foi aquele que abriu a porta, de alguma forma, ao Evangelho, para que os gentios, através da ida a Cesareia, através da transmissão da palavra de Deus a Cornélio, a sua família, os seus criados, os seus amigos, estas famílias não judaicas pudessem aceitar Jesus e receber, na verdade, a salvação. Amém? Foi o princípio para uma nova fase na igreja do Senhor. Mais à frente também a igreja surge em Antioquia por aqueles irmãos que vieram de Chipre e pregaram a palavra de Deus aos gentios, e de uma forma maravilhosa o Senhor começou a fazer uma grande obra nos seus corações. Amém? Irmãos, quem tem Cristo, quem está cheio, transmite, a sua boca fala do que é que o seu coração está cheio. É verdade. Amém? Possamos estar cheios de Cristo, possamos estar cheios do Senhor, que a nossa boca não possa, na verdade, ficar calada, mas possa transmitir aquilo que de graça recebemos a todas
as pessoas. Amém? Este é o propósito da igreja. Amém? Que cada um de nós possa ser um condutor e que possa levar pessoas a Jesus Cristo. Mas, às vezes, nós atrapalhamos. Porque muitas vezes queremos que as pessoas cheguem imediatamente ao nosso nível de raciocínio, de compromisso com Deus. E isso às vezes não é bem assim e pode ser um impedimento. Quando eu cheguei aqui há 4 anos e sensivelmente alguns meses mais uma vez, penso que já há muitos anos que Trajoso está em obras, né? Trajoso estava aqui umas obras terríveis e hoje continuam também, mas já um bocadinho mais aliviadas. E então estávamos na altura sozinhos e estávamos fazendo o culto em Oeiras, ainda havia aquele culto das 3 da tarde e que teria que estar aqui às 5h30. Então o jovem Mário dizia: pastor, eu vou consigo e vou-lhe ensinar um caminho melhor, né? Então ele ensinou-me um caminho melhor ali para o Zé dos Caracóis, entre aspas, não sei ver qual é o nome, mas pronto, vi aqui por trás, chegamos aqui, andamos, estava cheio de obras ali para o lado do outro lado da vala, do outro lado lá da Ribeira, e andamos ali às voltas, e o culto quase a começar, e nós às voltas, às tantas fomos dar à casa da irmã Margarida, ali no meio daquele lugar tão apertado, e lá viemos com muita dificuldade, e andando em sentidos proibidos, por causa de... Bom, às vezes os nossos caminhos, aquilo que nós pensamos que é o melhor, não é o melhor para os outros. Amém? E às vezes, em vez de ajudarmos, estamos a levar as pessoas a se complicarem, ficarem confundidas nas coisas de Deus. São assim também. Então, nós precisamos de muita graça e de muita sabedoria para sermos canais de bênção que façam as outras pessoas crescer e não se amedrontarem, não se atrapalharem, não perceberem às vezes, entrarem, e pá, isto é tão complicado, nunca mais passo por aqui. Pois claro que quando as obras terminaram, hoje é um dos caminhos, quando eu venho de Porto Salvo, preferido para vir aqui diretamente a Trajoso, sair à Bóveda. Amém? Mas eu era um novato aqui em Trajoso. Eu, na verdade, ainda estava aprendendo o caminho daqui. A primeira vez que fui a Oeiras, atrapalhei-me todo, meti-me não sei para onde, tive que ir para a autoestrada, porque era o caminho que eu sabia que era mais direto para Oeiras, porque eu não consegui ter Oeiras para ir lá fazer o culto, não é? Então é assim. Irmãos, às vezes, aquilo que é mais rápido, que é melhor para nós, as pessoas trazem muita confusão à primeira vista, né? Graças a Deus, hoje já conheci os caminhos praticamente todos, os atalhos aí, e até os irmãos às vezes aqui oh, irmão, conhece mais do que a gente, e é verdade, porque houve um percurso, houve um tempo de amadurecimento, de conhecimento, para adquirir e trazer confiança, estabilidade, segurança nesses atalhos e nesses caminhos. Amém? Tudo tem o seu tempo. Amém? Tudo tem o seu tempo. Agora estou procurando ajudar o pastor Helder também nesses caminhos e ele fica tudo baralhado. Então já sei que alguns caminhos para mim são os mais rápidos, não vou por eles que ele não vai aprender à primeira. Vou por aqueles mais normais, mais direitos, mais simples, para que ele possa aprender e chegar ao mesmo percurso. Aprender e chegar ao mesmo sítio. Amém? Nas coisas espirituais são assim. É verdade, aquilo que para nós é tão fácil, para outros pode ser uma grande confusão e até algo que possa assustar e intimidar, na verdade, a fazer este percurso da vida cristã. Amém? Irmãos, há um perigo de nós podermos ser uma barreira em vez de um canal. Amém? O profeta Isaías, pelo Senhor, disse que em relação ao seu caminho, em relação ao seu povo e à sua forma de trabalhar, o Senhor disse que que ele não trabalhava sempre da mesma maneira. Amém? Quem é Deus? Ele é soberano para fazer as coisas. Ele trabalha com uns de uma maneira, Deus trabalha com um povo de outra maneira, amém? E porque Deus tem muitas maneiras de trabalhar. Trabalha com povos e trabalha com pessoas individualmente. O profeta Isaías disse da parte do Senhor: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá à luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios
no ermo. Amém? Mais à frente, no Novo Testamento, o escritor aos mesmos judeus, aos mesmos hebreus, no capítulo 10, verso 19, ele diz o seguinte: irmãos, tende ousadia para entrar no santuário, para se chegarem a Deus. E como é que nós podemos fazer? Isto é um princípio básico. Claro, temos que ir pelo sangue de Jesus. Amém? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Como é que eles chegavam, os judeus, anteriormente a Deus? Era através dos sacerdotes. Amém? Os sacerdotes eram os intermediários entre Deus, os profetas entre Deus e o povo, e os sacerdotes entre as pessoas e Deus. Mas Deus agora faz uma coisa nova no Novo Testamento. Deus prepara um caminho novo. E o escritor aos judeus, o escritor aos hebreus diz: olha, vocês não pensem nas coisas antigas. Agora Deus preparou um caminho novo. Nós podemos chegar individualmente, pessoalmente, diretamente ao trono da graça de Deus. Deus tem preparado um novo e vivo caminho. Ele deu-nos um sinal lá atrás. Quando Jesus estava na cruz, quando Jesus pagou o preço, quando Jesus derramou o seu sangue. Veja, o novo e vivo caminho é através do sangue. Amém? Quando Ele derramou o seu sangue sobre esta terra amaldiçoada, o que é que Ele fez? Amém? Trouxe bênção. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não há mais separação, não há mais impedimento, e todos podem chegar a Deus diretamente através do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Um novo e vivo caminho o Senhor nos preparou. Amém? Então Deus está fazendo coisas novas. Os gentios, os povos não judeus, estavam a aceitar Jesus, estavam a ter a alegria da salvação, estavam vivendo no primeiro amor, e de repente chega à igreja de Antioquia, como já tinha acontecido antes noutros lugares, uma camaradagem de gente crente, impondo regras, impondo preceitos que não lhes era próprios ao gentio. Um gentio agora diz: vocês só podem ser salvos se cumprirem todos os rituais que Moisés nos ensinou. Começando pelo primeiro: vocês têm que se tornar judeus para serem salvos. Vocês têm que passar pela circuncisão, sem o qual não podem ser salvos. Vocês têm que guardar os dias santos, os sábados, as luas novas. Vocês têm que guardar os dias que nós guardamos, senão vocês não são igreja, senão vocês não poderão beneficiar da salvação do Senhor. Claro que Paulo e Barnabé ouvir isto. E quem era Paulo? Paulo aprendeu com um dos mestres. Amém? Paulo aprendeu com Gamaliel, mas também depois aprendeu com Barnabé, aprendeu diretamente do Senhor. Ele recebeu revelação do Senhor, coisas inefáveis, que era na verdade que ele disse que nem lhes podia revelar, falar coisas que Deus trouxe grande revelação, não somente sobre a Santa Ceia, mas tantas coisas que o Senhor trouxe luz, que o Senhor trouxe revelação, que o Senhor mostrou este novo e vivo caminho a Paulo. Então eles indignaram-se muito. Amém? Diz que eles indignaram-se muito. Diz aqui o versículo 2. O versículo 2 diz que eles ficaram indignadíssimos. Diz que houve aqui, diz a palavra do Senhor, no versículo número 2, diz assim: e tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão. Irmãos, eles ficaram em fogo. Então vocês, nós estamos fazendo a obra de Deus, esses irmãos estão na alegria da salvação, e vocês agora vêm embaralhar as pessoas? Vocês agora vêm, na verdade, amedrontar estes crentes? Vocês agora vão obrigar estes homens de 50, 160 anos, agora a fazerem a circuncisão? Nós vamos passar por um processo de navalha para serem salvos? Por isso é que mais à frente Paulo, nas suas cartas, ele fala da circuncisão no coração. Aleluia.
O nosso coração precisa ser circuncidado, precisa ser trabalhado, precisa ser moldado, precisa ser feito novo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Estes homens estavam sendo uma barreira. Estes homens velhos, nas tradições judaicas, velhos na igreja, né? Estavam agora perturbando a obra do Senhor. Porque durante muitos anos, eles viveram aquelas tradições que julgavam que Deus se agradava. A verdade é que diz que o Senhor diz que Ele tem mais prazer na obediência do que em sacrifícios. Ele tem mais prazer, na verdade, que nós possamos, na verdade, fazer uma entrega e viver na dependência dEle, do que viver no cumprimento de preceitos cerimoniais, que muitas vezes é fachada, é hipocrisia, e que no fundo ele diz, muitas vezes, raça de víboras, hipócritas, por fora tão bonitos, por fora, na verdade, todos caiadinhos de branco, vocês são sepulcros caiados, na verdade, porque por dentro está aí ossos imundos, incorrupção, há morte, não há vida. E eles, em vez de transmitirem vida, estavam transmitindo morte. E estes homens tinham experimentado a graça de Deus? Pensamos que sim. Irmãos, uma barreira. Esta contra-informação espiritual desanimou os crentes. A igreja começou a ficar abatida. A igreja começou a ficar confusa. Então em quem vamos crer? Nestes irmãos que são os pais na fé? Estes irmãos que nos ensinaram? Ou vamos crer nestas pessoas que vêm lá daquela cidade tão importante que é Jerusalém? A cidade eterna, como é conhecida, né? Quem tem razão? Irmãos, temos de ter coisas, porque há coisas que são costumes culturais e há coisas que são espirituais e essenciais. Algum tempo atrás estava falando com um irmão na fé e ele estava muito triste. Sua esposa tinha falecido e ele me dizia: pastor, se eu soubesse que a minha mulher ia sofrer tanto na igreja, tínhamos ido para outra igreja. Porque quando nós fomos salvos, não tinha este peso, este jugo. Sofreu tanto, mas agora já era tarde demais. Senhor, graças. Oh irmão, deixe lá essas coisas. Vamos em frente, vamos olhar para o Senhor. Irmãos, temos que entender o que é tradição, o que é cultura e aquilo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Amém? Decência, higiene, deve ser o padrão. Temos que ter bom senso. Temos que entender aquilo que escandaliza e aquilo que, na verdade, provoca no outro uma reação. Uma reação impura. Aí devemos nos abster. Devemos ter sensibilidade espiritual. Às vezes uma saia é mais provocante do que uma perna tapada. Então que haja em nós sensibilidade. A salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça, através da fé na obra daquele que fez essa obra, grande obra, que é a obra de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? A tua salvação não tem a ver com aquilo que nós fazemos, né? Irmãos, a nossa salvação tem a ver com aquilo que Jesus fez. A única coisa que Ele precisou de nós foi fé, confiança para aceitar a oferta de Deus para as nossas vidas. Não é uma oferta barata, não é uma salvação barata. Ela custou a própria vida de Jesus. Uma vida foi sacrificada. Uma vida sofreu. Ele diz que aquele momento do Getsemane foi dolorosíssimo para ele. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ele orou 3 vezes, ele orou, e ele fez a vontade. Pai, nas tuas mãos eu entrego
o meu espírito está consumado. Ele cumpriu, dolorosamente Ele cumpriu esse grande sacrifício por todos nós. Amém? Então eles tiveram não pequena discussão. Irmãos, que o Senhor nos possa ajudar. Estava ali um problema gravíssimo. Porque se aquele assunto não fosse tratado com sabedoria, a igreja do Senhor iria se dividir logo no início. Entre a igreja judaica e a igreja gentílica. Irmãos, e não é assim. Deus não quer o seu povo separado. Ainda que na multiforme graça de Deus haja as dominações, temos algo que é aglutinador, que em Portugal, por exemplo, que se chama aliança evangélica. Amém? Ainda que haja pequenas diferenças em alguma outra interpretação, que não é o básico. Que não é o básico para a salvação. Que não é impedimento para a unidade. As igrejas precisam estar unidas, juntos em oração. É o meu desafio, irmãos. Nós não podemos ser uma comunidade à parte. Nós não podemos ver como uma igreja isolada, porque uma igreja isolada não cresce. Uma igreja isolada não tem a aprovação de Deus. Univos em oração com as igrejas de Lisboa. Ah, mas esta é aquela é outra. Somos corpo de Cristo. Lá no céu não há o cantinho dos presbiterianos, das comunidades, nem das assembleias. No céu há somente o povo de Deus. Salvos, redimidos, purificados pelo sangue de Jesus Cristo. A força da igreja está na unidade. Paulo, Barnabé sabiam isso. E aquelas pessoas estavam a trazer divisão, estavam a trazer confusão. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí que o Senhor manda a bênção. O Senhor manda a bênção. Amém? O Senhor manda a vida. Queridos irmãos, não viva separado da comunidade local. Não viva separado pensando que nós somos um caso especial e que os outros irmãos em Cristo, das outras comunidades, as outras igrejas à nossa volta, na verdade são heréticas, sejam lá o que for. O vosso pensamento, acabe com esse pensamento. Porque todos, e até a palavra do Senhor diz, Paulo mais à frente diz exatamente, quer de boa vontade, até por porfia. É verdade que alguns fazem por porfia, mas irmãos, nós não somos chamados a odiar, mas somos chamados a amar. Interessa que o Evangelho seja pregado. Se você se cala, o Senhor levanta pedras. O Senhor levanta aqueles que você julga que não são, e Ele diz, sim, pode ser usado uma pedra para que o meu nome seja conhecido. Se você se cala, Deus levanta pedras. Mas a palavra tem que ser pregada. Então, Paulo e Barnabé foram enviados a Jerusalém. Irmãos, eles foram enviados porque eles sabiam perfeitamente, irmãos, que este assunto tinha que ser tratado. Não podia ficar em aberto, porque seria a ruína da igreja. Amém? Nós não podemos ser uma barreira, mas sim canais que Deus quer usar. Lembre-se disto, a salvação é uma graça, é um favor imerecido que Deus dispensa a cada um de nós. Devemos ser canais. Devemos ser um canal cheio de Espírito Santo. Irmãos, um canal cheio de Espírito Santo que Deus quer usar para que a sua mensagem, a mensagem das boas novas, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus batiza no Espírito Santo, que Jesus vai voltar, sim, amém. Esta mensagem precisa ser conhecida. Aleluia. Então em Jerusalém dá-se o primeiro concílio, amém. Eles levaram o assunto a Jerusalém, né? E ali podemos dizer que Jerusalém era, da nossa maneira de organização e estrutura, era onde estava a convenção da altura,
para debater os assuntos doutrinários. Amém? A igreja mãe. Amém? Então o assunto vai à igreja mãe. Vai a Jerusalém. E então diz do versículo 7. E havendo grande debate, agora levanta-se Pedro, tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho. Qual testemunho foi esse? Concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Amém? 10 anos antes, sensivelmente, Pedro foi enviado de Jope a Cesareia. 10 anos antes ele pregou a palavra a um gentio. 10 anos antes, na verdade, eles foram cheios, batizados com o Espírito Santo, com a evidência de falar novas línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz lá em Atos capítulo 10, verso 46. Diz que Deus não faz distinção. Deus não faz, na verdade, escolhas entre povos e povos. Entre aqueles que são destinados ao céu e aqueles que são destinados ao inferno. Deus ama. E se nós olharmos para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, este amor fez Ele dar o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Esta é a condição. Crer em Jesus. Tenha a vida eterna. É verdade que mais à frente Paulo, no capítulo 10, a Epístola aos Romanos, diz: como crerão se não haver quem pregue? Se tu te calares, Ele levanta pedras. Aquilo que você chama pedra. Mas somos chamados, cada um de nós, a ser um canal para transmitir as boas novas da salvação. Amém? Irmãos, nós somos chamados a levar as boas novas da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós somos chamados a levar as boas novas da salvação, simplesmente nós somos chamados a lançar as redes. Lancemos as redes. E quando nós lançamos as redes, puxamos o peixe. E o peixe, como é que ele vem? O peixe geralmente é sujo. Cheira mal. Deixe ser o Senhor a tratar deles. Deixe ser o Senhor a separar e a tratar do peixe que vem na rede. Amém? A tua missão é fala, prega, lança a rede. Fala de Cristo. Amém? E todo aquele peixe que vem na rede, um é mais pequenino, um é maior, um cheira menos mal, outro cheira mal mais do que o outro. Mas todo o peixe geralmente tem tendência a cheirar mal. Amém? Mas deixa o Senhor tratar do peixe. Deixa o Senhor tratar do peixe. Amém? É Ele que trata. É o Espírito Santo que trata com os corações. É a palavra que é viva, que é espírito e vida. Essa missão é falar, é lançar a rede. Lança a rede. Lança o anzol. Amém? Glória a Deus. Cheia à volta para ser apanhado, para ser resgatado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então Pedro continua, versículo 10. Agora, pois, porque tentais a Deus. Veja que o que ele está dizendo sobre a imposição de carga, de preceitos religiosos que eles tinham no judaísmo. Eles dizem que agora estão a tentar a Deus. Porque tentais a Deus. Pondo sobre a serviço dos discípulos, ou seja, dos novos crentes, um jugo que nem os nossos pais, nem os nossos antepassados suportaram, nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor, como também aqueles, ou seja, os gentios, o foram. Amém? Aleluia. Irmãos, o que é que o Pedro está dizendo assim? Vocês estão impondo sobre estes irmãos, estes novos na fé,
um jugo, ou seja, estão pondo sobre eles a lei que nem vocês nunca conseguiram cumpri-la. Vossos pais não conseguiram cumpri-la. Não houve ninguém que conseguisse cumpri-la. Só houve um que conseguiu cumprir toda a lei. Jesus. Por que é que vocês estão a ser mais rigorosos com eles do que são com vocês próprios? Por que é que eles estão impondo este jugo? Por que é que eles estão impondo esta canga? Por que é que estão impondo este fardo? Um fardo pesado. Não sejamos hipócritas, queridos. Não sejamos hipócritas, disse Pedro. Vocês não conseguiram viver. Como é que estão a obrigar estes novos fraquinhos na fé ainda, neófitos, a viver um cristianismo ou uma fé ou uma lei que nunca ninguém conseguiu cumprir? A lei foi dada como raio, como guia, que nos aponta o pecado. E a lei sempre nos diz que nós falhamos. A lei sempre nos mostra as nossas falhas. Por isso é que não há um justo nem um sequer. Todos pecaram e separados ficaram da graça de Deus, da glória de Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Que nos reconcilia com o Pai. Amém? Ele cumpriu tudo. Claro que devemos fazer a nossa parte como cristãos. Não devemos mentir. A mentira, Deus abomina os mentirosos. Não devemos roubar, não devemos, na verdade, adulterar, toda a imoralidade sexual, toda a inveja, porfias, todos esses tipos de situações que são as obras da carne. Mas lembramos de uma coisa, que aquele que em nós começou a boa obra, deixe Ele fazer, deixe Ele continuar a trabalhar em seu coração. Se alguém diz que não peca é mentiroso, diz João, mas se alguém pecar, temos um advogado entre nós e o Pai. Jesus Cristo é o nosso advogado. Confessemos as nossas culpas uns aos outros para que saremos. Confessemos o nosso pecado ao Senhor porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso, porque nós lidamos com o pecado diariamente e infelizmente falhamos, Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso diariamente a pedir-lhe perdão. Diariamente o sacerdote, antes de entrar no santuário, antes de interceder pelo povo, ele intercedia por ele próprio, pelos seus próprios pecados. Ele fazia expiação pelos seus próprios pecados. Temos que lutar com isto, temos que viver com isto. Nós não vivemos para pecar, este não é o nosso propósito, este não é o nosso objetivo de vida. O nosso objetivo de vida, o nosso propósito de vida é honrar e glorificar a Deus. O pecado na vida do crente deve ser e continuar a ser simplesmente um acidente, mas que diariamente nós vamos resolver diante de Deus e pôr a nossa vida em ordem. Irmãos, a salvação é pela graça. A salvação é apenas pela misericórdia e pelo amor do Senhor. E para receber a salvação do Senhor, cada um precisa reconhecer que é um pecador e que precisa de um Salvador. Amém? Só Deus pode nos salvar. Amém? Cada um deve confiar naquilo que o Senhor fez em nosso favor. Cada um deve reconhecer, na verdade, a sua dificuldade e buscar a cada dia a graça e o favor do Senhor. Irmãos, quando eles dizem, irmãos, impondo esta rei, porque tentais a Deus, significa exatamente isto. Porque é que vocês estão a duvidar da soberania e da autoridade de Deus? Ele não pode fazer como quer. Quem somos nós para dar ordens a Deus? Deus salva estes, não salves aqueles. Deus deu a confirmação, através do batismo do Espírito Santo, que eles eram genuinamente salvos. Não eram línguas estranhas no sentido de um fogo estranho, mas eram línguas estranhas genuínas. E a gente sente, a gente percebe, nós que temos discernimento espiritual, percebemos o que é da carne e o que é do Espírito. Não foi o lá. O pastor ensina-me a falar línguas, não é que o pastor nem ensina, nem Paulo nem Barnabé ensinaram. Não há aqui nenhuma escola de aprender línguas estranhas. Não há.
É mesmo genuíno. Tem que ser genuíno. E o que for contrário é da sua carne. Mas não proibais de falar línguas estranhas, escreveu ele, o apóstolo Paulo, aos Coríntios. Irmãos, quem somos nós para dizer quem pode ser salvo e quem não pode ser? Irmãos, se o Espírito Santo traz um viciado em drogas, se o Espírito Santo toca numa prostituta ou num homossexual, na verdade, para vir à igreja, aliás, devemos ser nós, dirigidos pelo Espírito Santo, a nos dirigir a eles. Porque Deus não faz distinção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. Deus quer salvar o homossexual, Deus quer salvar a amante, ou a prostituta, ou o imoral ou a imoral. Deus quer salvar aquele que rouba, aquele que mente, aquele que engana, aquele que se embriaga, aquele que se droga. Deus quer salvar e Deus tem poder para fazer uma mudança nas suas vidas. Queram eles para estar acima de Deus. Para concluir, porque não há tempo, mas então, porque eram homens espirituais. E só devem estar no ministério pessoas que têm os requisitos de Atos 6. Atos 6. Homens cheios de sabedoria, bom testemunho, boa reputação, cheios do Espírito Santo. Amém? E porque estes irmãos em Jerusalém, este ministério, eram homens espirituais, buscaram o Espírito Santo, buscaram a direção, porque estava ali em risco uma grande divisão na igreja. Então veio o consenso do Espírito Santo. Verso 28. E veja a palavra. E na verdade pareceu bem ao... não foi da cabeça deles, pois não? Foi a direção, foi o Espírito Santo, irmãos. Nós temos que viver na dependência do Espírito Santo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, porque Ele trouxe-nos essa paz, Ele trouxe-nos essa segurança para avançarmos nestas medidas que vamos vos recomendar. E o que é que o Espírito Santo pôs no seu coração? Não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Primeiro, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, que era muito comum naquele tempo. As carnes que eram vendidas, eram sacrificadas, na verdade, aos deuses, eram levados para o altar, eram dedicados aos deuses e depois eram vendidos e as pessoas compravam, deviam ter cuidado para não comprar comida sacrificada aos ídolos. Amém? E do sangue, aquela carne sufocada, na verdade, que era morta e com o sangue lá dentro e por aí fora, que eram, na verdade, que eles não tinham costume de comer sangue, mas não deviam de comer carne sufocada, mas de carne sangrada. Amém? E da fornicação ou de imoralidade sexual, destas coisas fareis bem, se vos guardares, bem vos vá. Então, Paulo e Barnabé desceram a Antioquia. Tendo-os eles então despedido, partiram para Antioquia e, no verso 30, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. Irmãos, que cada um de nós possa ser um canal para levar Jesus aos outros. Que cada um de nós possa ter essa comunhão com o Senhor para ser sensível, amém, não à voz do Espírito Santo. Como os irmãos em Jerusalém, como Paulo e Barnabé, os irmãos, aqueles que enviaram Paulo e Barnabé para a missão, diz que foi o Espírito Santo que os apartou. Havia sensibilidade espiritual. Irmãos, nós temos que ser pessoas verdadeiramente espirituais, com sensibilidade espiritual, com discernimento espiritual, mas isso tem um preço. Se nós simplesmente viemos assistir um culto ou dois por semana, no sentido de participar como assistente, não vamos crescer. Temos 7 dias, 24 horas em cada dia. E muitos dizem, pastor, eu não tenho tempo. Aprendei a aproveitar o tempo. Remir o tempo.
Nós precisamos desenvolver as práticas espirituais na nossa casa. O nosso tempo a sós com Deus. É aqui que nós crescemos. O nosso tempo em comunhão com os irmãos, buscando o Senhor, mas no sentido de unidade, no sentido de estarmos juntos, no sentido de participarmos juntos no culto, de unidade verdadeira. E o Espírito Santo se moverá entre nós. Devemos ser sensíveis. Vamos ficar em pé. Eu sei que alguns têm dificuldade quando falamos do Espírito Santo, quando falamos de buscar o Espírito Santo, buscar a Deus, têm medo de entrar em extremismos, têm medo de algum fanatismo. Mas, irmãos, haja sensibilidade em nós. Ninguém chama aqui para fanatismos, nem extremismos, nem desequilíbrios, mas Deus nos chama para uma verdadeira, sincera comunhão com Ele. E na medida que nós desenvolvemos a comunhão com o Senhor, na medida que Ele vê em nós esse desejo, esse verdadeiro sentimento de querer mais de Deus, Ele nos concederá o Espírito Santo. Ele nos concederá o batismo. Ele fará uma obra em nós. Sejamos sensíveis nesta manhã ao Espírito Santo. Senhor, nesta manhã estamos na Tua presença. Aleluia. Na Tua presença. Obrigado por ter ficado até o fim desta mensagem. Agora ficamos mais esclarecidos entre questões culturais e aquilo que realmente importa, as bases da fé, as bases da teologia. Certamente que Deus quer que nós possamos ficar firmes na rocha, firmes na palavra, firmes em Jesus Cristo. Obrigado por estar connosco e uma informação também para si. Esta semana vamos continuar no estado de emergência. O próximo domingo, outra vez, estaremos às 9 e às 11 da manhã, cultuando aqui em Trajoso, também em Oeiras e em Cascais às 10 da manhã. Venha, participe num dos nossos cultos. Se você mora fora de um dos nossos fora do concelho, fora, na verdade, quer de Oeiras, quer de Cascais, onde nós temos igreja, peça ao pastor, mande uma mensagem, quer para mim, quer para o pastor Paulo, quer para o pastor Helder, uma mensagem a pedir uma autorização para poder passar de concelho, para poder estar connosco. Nós estamos aqui, Trajoso, na zona limítrofe do concelho de Cascais, já aqui com os bairros de Sintra, aqui no concelho de Rio de Moro, logo aqui a seguir. Então, alguns irmãos que fazem parte, na verdade, da nossa comunidade, são deste concelho de Sintra, mas são nossos vizinhos aqui a 1,5 km, 2 km aqui da sede do trabalho em Trajoso. Também esta terça-feira vamos ter a nossa aula aberta, aula de música, às 20 horas aqui em Trajoso. Também quarta-feira, agora e não à terça, será quarta à noite, às 22 horas. Estarei com a minha esposa, a missionária Paula Gabriel, no programa agora quarta à noite, 22 horas. Estaremos abordando o tema depressão e suicídio. Deus ricamente abençoe e uma boa semana, uma semana de paz para cada um de vós.